Livro Daniel, o destino do governo humano, Dong Yulan, capítulo 8. Tema desta semana, a vitória sobre o interdito do rei terreno. Meta de hoje, leitura das páginas 67 a 68. A prosperidade de Daniel. O capítulo 6 de Daniel começa assim. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivesse por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas desse conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Versículos do 1 ao 3. Daniel ocupou uma posição de honra no governo de Dário, assim como ocupava no reinado de Nabucodonosor. Este deve tê-lo conhecido no dia da destruição de Babilônia como o terceiro no reino babilônico. Por isso o colocou como um dos presidentes do reino. Pelo fato de Daniel ter um espírito excelente, distinguiu-se dentre os demais. O rei, então, pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino, o que veio a despertar a inveja dos demais presidentes e dos sátrapas. Estes eram babilônios ou medos, ao passo que Daniel era apenas um cativo de Judá, um exilado. Como poderia estar acima deles? A fidelidade e a irrepreensibilidade de Daniel. Movidos pela inveja, os presidentes e os sátrapas queriam tirar Daniel do cargo, procurando algo que o acusar. Mas Daniel era fiel e não se achou nele erro nem culpa. Versículo 4. Da mesma maneira, devemos servir a Deus com temor e tremor. Devemos fazer o melhor possível para não errar. Para isso precisamos servir em espírito. Quando vivemos em espírito, nossos erros diminuem. Todos somos passíveis de erros, mas devemos aprender lições quando erramos. Se continuarmos a cair sempre no mesmo erro, tornamo-nos inúteis no serviço. Quando estivermos fazendo algo, coloquemos a mente no espírito. Façamos todas as atividades em espírito. Assim, os erros serão evitados. Não que não vamos mais errar, mas certamente diminuiremos muito nossos erros. Para isso devemos cultivar o hábito de viver em espírito. O Senhor Jesus é o exemplo máximo disso. Depois de ser preso em Jerusalém, ele foi examinado por religiosos e políticos. Assim como o Cordeiro Pascal era examinado por 4 dias antes da Páscoa, Cristo também foi examinado pelo mesmo período. O Cordeiro tinha de ser examinado minuciosamente por 4 dias para se verificar se tinha defeito. Êxodo capítulo 12, versículos 3, 5 e 6. Somente um cordeiro sem defeito poderia ser imolado como o Cordeiro Pascal. Após ter sido examinado por Pilatos, este declarou: "Não vejo neste homem crime algum." Lucas 23, 4. Embora não tenhamos chegado a este ponto, esse deve ser, todavia, o nosso alvo.